Bom dia, alunos do sexto ano. Eu sou a professora Sara e essa é a aula de projeto de vida. Eu espero que todo mundo esteja bem. E eu já começo falando que estava com saudade. Semana passada nós não estávamos juntos, mas hoje a gente vai tirar todo o atraso com a nossa aula que está muito especial. Então sejam todos bem-vindos. Responsáveis, alunos, professores. Hoje nós vamos interagir bastante. Eu preciso da ajuda de vocês mais uma vez, ok? Então, assim, vamos combinar o seguinte, pros. Eu sei que nós estamos aí nesse processo de mudança desde a semana passada e nós, como professores e professoras de projeto de vida, nós estamos tendo que usar mais do que nunca uma competência socioemocional, que é a abertura ao novo, não é? Adaptação, essa resiliência a essa nova forma de interação. E eu preciso muito de vocês para que estejam em contato com os alunos, para que a aula flua e que dê tudo certo. Por outro lado, alunos, embora vocês não estejam falando diretamente pelo chat, nós estamos juntos. Eu estou aqui acompanhando, através da interação pelos professores de vocês, o que vocês vão falar no chatinho, né? Lá naquele mini chat, que é esse espaço. Então, eu conto com vocês para participarem também lá pelo menos chat. E eu conto com vocês, professores, para contar para a gente, para todo mundo aqui, como seus alunos estão interagindo aí nessa sala menor. E eu espero que dê tudo certo. E eu tenho certeza que já deu certo, ok? Então, para a gente começar, como todas as aulas para o sexto ano, a gente vai começar com as nossas frases do dia. Você sabe que tem dia que é a palavra do dia, tem dia que é a frase do dia, e tem dia que são as frases do dia. Então, hoje, a gente vai fazer uma brincadeira para os alunos responsáveis em relação a provérbios populares, e nós vamos fazer uma associação de provérbios populares com as nossas famosas competências socioemocionais. Vamos ver se vocês estão aí ligadinhos nas competências socioemocionais. Provérbio popular, todo mundo sabe o que é, não é? São aqueles provérbios, são aquelas frases que são passadas de geração para geração e que sempre tem lá uma metáfora, sempre tem lá algo para reforçar um conceito. Então, hoje eu vou apresentar para vocês, nesse joguinho de início de aula, 3 frases do dia. E o nosso jogo vai ser o seguinte, alunos, professores, todo mundo ligadinho. Vai ser o seguinte, vocês terão que associar as frases que eu vou mostrar para vocês com as competências socioemocionais. Então, por exemplo, frase 1, qual é a competência socioemocional que mais definiria essa frase? Frase 2, qual que é a competência socioemocional que tem mais a ver com essa frase? Combinado? Vamos ver como vocês estão aí em relação às competências socioemocionais? Então, vou mostrar para vocês agora as 3 frases do nosso jogo, combinado? Então, tá aqui, olhem só. Olha só aqui, a primeira frase é, nosso primeiro provérbio popular. Quem tem boca, vai a Roma, certo? Nossa segunda frase é melhor prevenir do que remediar. E a nossa terceira frase é, quem não tem cão, caça com gato. Então, vocês conhecem provavelmente, né, alunos, esses provérbios, já ouviu uma mãe, um pai falando. Então, o que nós vamos fazer agora? Vocês vão olhar essas frases e vão dizer para mim qual é a competência socioemocional que tem a ver com cada uma delas. Pode ser? Vamos lá? Então, assim, eu vou deixar 1 minutinho para vocês falarem no chatinho, lá no chat com os professores compartilharem aqui com a gente, falando o nome do aluno que respondeu certo, que respondeu aí na sala menor, combinado? Então, eu vou deixar aí 1 minutinho, nós vamos abrir o chat, eu vou deixar aqui no Flip paradinho e vocês vão dizer para mim quais são as 3 competências relacionadas às 3 frases do dia de hoje, combinado? Então, vamos lá? 1 minutinho para vocês interagirem e darem a resposta.
Olha só, os pros já estão aí ligadinhos. E vocês, alunos, já estão ligadinhos também? Olha só, então aqui tem algumas participações. Então, a pro Jusilene disse assim que as frases têm a ver com determinação, a pro Márcia falou sobre organização, a pro Rosana falou sobre criatividade, a pro Sabrina falou sobre abertura ao novo, e aqui, olha só, a pro Raquel falou que o aluno Davi falou sobre tolerância ao estresse e a frustração. Um beijo para o aluno Davi. A pro Lilian falou determinação e foco. E olha só, hein, gente? Nós vamos ter que treinar mais, hein? Ninguém acertou. Então, vamos lá, vamos tentar entender se deu certo, se vocês conseguem acompanhar o meu raciocínio. Então, agora a gente vai aqui para o flip para a gente ver a primeira frase. Então, a primeira frase do dia é aquele famoso provérbio, né? Quem tem boca vai a Roma. O que quer dizer esse provérbio? Quer dizer que se você saber se comunicar, se você souber como se comunicar, como se posicionar em relação aos seus propósitos, aquilo que você acredita, souber se comunicar de forma geral, você pode ir muito longe. Então, qual que é a competência socioemocional relacionada à comunicação, a saber se comunicar de forma assertiva? Já dei a resposta, né? Assertividade. Então, a primeira frase tem a ver com a competência socioemocional, a assertividade. Por quê? Uma pessoa assertiva, ela sabe se comunicar, ela sabe colocar em pauta aquilo que acredita, de forma de não machucar ninguém. Então, por exemplo, eu acredito em algo, em vez de eu ir lá brigar, falar um monte, ninguém me ouvir, uma pessoa assertiva não. Uma pessoa assertiva, ela sempre vai saber se posicionar, falar a respeito daquilo que acredita, mas de maneira que não ofere ninguém, de maneira educada, e aí sim vai longe, né? Então, mais do que nunca, quem é assertivo, quem tem a competência socioemocional da assertividade, vai muito longe. A Roma ainda é muito perto para quem é assertivo. Combinado? Então, a primeira frase, nosso primeiro provérbio, tem a ver com assertividade, que é uma das competências que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Agora, vamos lá, o segundo provérbio. Olha só o segundo provérbio que tem aqui. É melhor prevenir do que remediar. Quando nós usamos esse provérbio? Normalmente, quando a gente se antecipa. Então, por exemplo, eu chego mais cedo para dar a minha aula, eu chego mais cedo para estudar. Ou se não, quando eu vou lá, eu já compro uma caneta a mais, porque vai que some. Normalmente, uma pessoa organizada faz isso. Então, a nossa frase, é melhor prevenir do que remediar, é um provérbio que tem tudo a ver com organização. Não é verdade? Então, aquela pessoa que já antecipa as ações, aquela pessoa que já sabe, já vai lá, faz antes do dia, da data, do prazo, normalmente é uma pessoa organizada, porque é uma pessoa que faz os seus planos, os seus projetos. E, normalmente, esse tipo de pessoa não precisa remediar nada, porque ela já fez tudo antes e está tudo certo. Sabe aquela história, alunos? Professora, eu vou ter que fazer a recuperação, eu vou ter que fazer a última prova. E aí, você está remediando. Se você tivesse se prevenido, estudado antes, entregado as tarefas antes, você não teria que fazer prova de recuperação, não é verdade? Então, uma pessoa organizada não precisa remediar. Então, esse provérbio, é melhor prevenir do que remediar, é o provérbio de quem é organizado, da competência socioemocional, organização. E agora, a nossa última competência, o último provérbio de hoje, das nossas frases do dia, tá aí, ó. E aí teve alguns professores que até acertaram, viu? Essa daqui. Então tá assim, ó. Quem não tem cão, caça com gato. Quem não tem cão, caça com gato. Qual seria a competência socioemocional para esse provérbio? O que quer dizer primeiro esse provérbio? Então, por exemplo, eu dou um jeitinho, né, professor? Olha, eu queria, na verdade, queria filmar minhas aulas, por exemplo, os professores. E eu não tinha um suporte para colocar o celular. O que eu fiz? Fui lá, amarrei na vassoura, coloquei na espumadeira, dei um jeito. O que você fez? Não tinha cão, caçou com gato. E qual que é essa competência socioemocional? A competência do improviso, da transformação? Sim, é a imaginação criativa.
É a criatividade, como vários professores comentaram, vários alunos disseram aqui no grupo. Então, quando você pega algo e reinventa algo com aquilo que você pegou, você está sendo criativo. Então, quem não tem cão, caça com gato, é o provérbio da imaginação criativa. Combinado? Então, fica aí a dica. Os alunos continuem treinando. Quando vocês ouvirem provérbios, associem as competências socioemocionais, que a gente vai treinando os conceitos e vai treinando também como exercitar essas competências no nosso dia a dia. Então, vou fazer agora um desafio para os pros e alunos que estão aí. Vocês viram como é que é. Então, agora eu quero que vocês, em um minutinho também no chat, coloquem aí no chat, então, outros exemplos de provérbios. E aí você coloca o provérbio e do lado você coloca qual que é a competência socioemocional relacionada a esse provérbio. Então, eu dei um exemplo. Quem não tem cão, caça com gato, imaginação criativa. É melhor prevenir do que remediar. Nós falamos de organização. Quem tem boca vai a Roma, nós falamos de assertividade. Então, assertividade, organização e imaginação criativa são as 3 competências que nós trabalharemos na aula de hoje. Então, agora eu quero ver se vocês estão antenados nas competências socioemocionais, e aqui paradinho nessas frases ainda para vocês lembrarem, vocês terão então mais um minutinho para vocês colocarem outros provérbios falando a respeito das competências socioemocionais. Então você coloca o provérbio e do lado você fala para mim qual é a competência socioemocional relacionada a esse provérbio. Vamos lá para esse exercício? Um minutinho para vocês realizarem. Olha só, vocês são muito criativos, alunos, professores. Agora, gente, essa dupla imbatível, aluno e professor, esse chat vai ficar o perfeito, não é? Nós estamos unindo, então, aí, uma força-tarefa, aluno, professor, para responder, e está tendo respostas muito boas. Então, por exemplo, aqui um exemplo do professor Carlos, e ele diz assim, um provérbio sobre resiliência. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Olha só, perfeito. Tolerância à frustração também seria uma competência socioemocional perfeita para esse provérbio que você colocou aqui, ó. Olha só, a Projuliana coloca, mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. O que seria? A tolerância à frustração também, não é verdade? Quando você começa a racionalizar, começa a falar, olha, é melhor eu ter pouco, mas ter, e começa a valorizar o que você tem, né? Olha só, nossa, Prodani, você arrasou nessa frase, hein? Que eu imagino que deva ter sido os alunos que colocaram. Olha só, nunca deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. E olha a competência socioemocional que ela nos diz aqui. Organização. Muito bem, olha só, a Prosônia coloca assim, a pressa é inimiga da perfeição. E a competência socioemocional para esse provérbio é o foco. Muito bem. Então, fica aí a ideia para os professores, alunos, de vocês realizarem durante a semana vários provérbios e colocar para os alunos responderem qual que é a competência socioemocional relacionada a esse provérbio. Com isso, o que nós conseguimos fazer? Que eles entendam realmente como que funcionam as competências e de uma forma que eles consigam já colocar meio que em prática, exercitar aquilo que o provérbio está falando. Então, muito obrigada pela colaboração de todos. E agora a gente vai fechar o chat um pouquinho para todo mundo ter foco na aula e nós vamos continuar com a nossa aula de hoje. O título da nossa aula hoje, olha que interessante o título, hein? Nossa, quanta coisa para fazer. Olhem aí na tela. Está aqui, na verdade, no meio da minha bagunça, né? Aqui, ó.
Nossa, quanta coisa para fazer. Cadê o tempo que estava aqui? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho ou muito, né, a respeito dessa competência tão desejada por todos nesse momento, que é a organização. E quais são os materiais que nós vamos usar hoje? Olhem só os materiais. Então, é o de sempre, né, alunos? Lápis ou caneta, papel ou caderno, caderno do aluno, volume 4. Olha só. E as páginas, quem já tem o caderno do aluno, pode ir lá nas páginas 142 até a 144. Combinado? Então, são essas páginas que nós vamos trabalhar hoje. E qual que é o nosso grande objetivo hoje? Olhem só na tela. Qual é? Então, o nosso objetivo hoje é aprender a gerir seus estudos, ou seja, alunos, a aprender a organizar os seus estudos. Agora, na tela, vocês terão as competências de hoje, né? Que nós já conversamos no início da aula. E alguns professores até comentaram, coloca quais foram as competências relacionadas a cada provérbio. Estão aí, olhem só. Organização, imaginação criativa e assertividade. Organização, imaginação criativa e assertividade. Então, essas são as competências em foco na aula de hoje, ok? Então, agora vamos lá para o nosso começo de conversa. Durante, então, o ano inteiro, vocês aí, né, dentro do caderno do aluno, de projeto de vida, nós sempre trabalhamos o aluno todo dia. Então, nós aprendemos várias estratégias de como estudar, de organizar os estudos. E agora, nesse último bimestre, mais do que nunca, nós precisamos nos organizar, não é verdade? Então, olhem aí na tela o nosso começo de conversa. Então, chegou a hora de revisar o caminho percorrido nos bimestres anteriores, nas atividades estudantes todo dia. Então, olha só, vocês perceberam que eu dei várias dicas para vocês durante as nossas aulas de como se organizar. Então, uma das dicas, olhem aqui, para mim, na minha mesinha. Está vendo aqui? Essa aqui é a minha mesa de estudos. Olha a situação da minha mesa de estudos. Alunos e alunas do 6º ano, meus amores. Tá certo isso aqui? Olhem só. Será que eu consigo estudar direito com essa mesa desse jeito? Olha, só tenho até detergente, tenho um mouse, tenho um garfo, né? Almocei ontem e não guardei. Olha a situação. Será que eu consigo estudar direito da forma que nós estamos aqui? É complicado, não é verdade? Então, hoje a gente vai entender o seguinte. Vocês, então, olhem só a bagunça dessa mesa, né? Tenho coisas da escola com coisas que não são da escola, tudo misturado. E vocês, a mesa de vocês parece com a minha, né? Quando vocês vão estudar, o cantinho que vocês reservam para estudar ou lá na cozinha, ou aonde você tem um espacinho para estudar, é parecido com o meu ou é diferente com o meu, né? Quando você olha aí onde você está estudando nesse momento, está bem igual ou está bem diferente? Então, agora, vocês vão assistir um vídeo e eu vou querer que vocês reflitam e pensem qual dos personagens mais representam vocês. O Osório ou, por outro lado, a Filomena. Qual dos dois personagens do Quintal da Cultura representam vocês? No feedback da nossa última aula, vocês comentaram que adoraram a participação do Quintal da Cultura. Então, trouxe eles de novo hoje aqui para nós conversarmos aí como é a sua postura como estudante. E aí você vai me dizer se você é igual ao Osório ou se você é igual Ai, eu esqueci o nome. Filomena. Ai, meu Deus. Tudo bem? Então, olhem agora, assistam agora esse vídeo e vocês vão me dizer se vocês são mais iguais ao Osório ou mais iguais à Filomena, ok? Vamos lá. Ai, olha só. Vocês se identificaram mais com o Osório. O Osório tem até, talvez, ele é muito organizado, né? Ele deixa tudo bonitinho. Ou vocês se identificaram mais com a Filomena, que ela tem uma maneira própria de se organizar também. Você viu que ela espalhou tudo lá. Então, agora a gente vai entender o seguinte. Quando a gente é organizado, as coisas começam a dar tempo, né? Começa a dar tempo de fazermos as coisas, porque a gente faz um planejamento anterior, a gente se organiza. E olha só a minha mesa agora. Vocês perceberam? Eu comecei com a minha mesa toda bagunçada. Você viu que deu uma poluição visual, não é? Então,
eu estava perdendo o meu foco com tanta coisa em cima da minha mesa. Então, o que, que eu fiz? Fui tirando, colocando aqui do ladinho, tirei o detergente, tirei lá meu garfo, tirei as coisas que estavam atrapalhando, tá vendo? Tá aqui no canto. E agora na minha mesa, olha que organizadinha que ela ficou. Ficou aqui os meus livros favoritos, né? Ficou aqui um enfeitinho, porque ninguém é de ferro. Ficou aqui as minhas canetas que eu posso usar durante a aula, durante quando eu estiver estudando. Ficou aqui meu planner semanal. Ou aquela nossa lousa mágica. Lembra que nós aprendemos como trabalhar com a lousa mágica? E agora, ficou mais fácil para eu me organizar para a hora do estudo. Então, você precisa o quê? Sempre quando você vai se preparar para começar a estudar, separar aquilo que você vai precisar para não sair correndo no meio da aula, por exemplo, para buscar o que está faltando. Isso já é uma forma de organização para que você tenha tempo. Ai, professora, não consegui realizar as atividades junto com o pessoal do centro de mídias, porque eu tive que sair no meio, eu tive que pegar o caderno do aluno. Agora, quando você já olha antes, fala, peraí, quais são as disciplinas, os componentes curriculares que eu vou estudar amanhã? Né? Aí você já separa, já organiza, deixa certinho, sobra tempo para você conseguir ter foco. Então, quanto menos coisas você tiver no seu local de estudo e mais coisas relacionadas ao que você está estudando, vai ser melhor para a sua organização. Então, já ficou aí com uma dica para vocês, já se organizarem aí no final do ano, para entregar os últimos trabalhos, para todo mundo fechar esse ano com chave de ouro, né? Então, nós vamos agora para a nossa primeira atividade de reflexão sobre essa questão de estudar, de como nós temos nos organizados para os nossos estudos. Então, olhem aí na tela a nossa primeira atividade. Então, o que, que vocês terão que fazer? Quem já tem o caderno do aluno, vai lá na página 234. Quem não tem, vai tirar um print agora dessa tela para colocar, para escrever o que está precisando aí. Então, você vai escrever nesse quadro quais são as suas dificuldades e quais são as suas facilidades em relação ao estudo, a estudar. Pode colocar matéria que você não tem facilidade, você pode colocar coisas que você faz com facilidade ou dificuldade. Então, você terá aqui. Tem 3 minutinhos, eu vou deixar menos para a gente conseguir dar tempo de fazer as demais atividades. Vocês vão ficar, então, com 2 minutinhos para escrever. Quais são as suas principais facilidades na hora de estudar e quais são as suas principais dificuldades na hora de estudar? Pode colocar a matéria que você tem dificuldade, você pode colocar uma situação que você tem dificuldade de forma geral. Você vai enumerar aí, vai colocar quais são as suas facilidades e dificuldades, combinado? Então, 2 minutinhos para fazer isso. E aí, os professores que quiserem compartilhar, pode compartilhar no chat também as respostas dos alunos no mini chat, lá no chatinho, tá bom? Vamos lá, 2 minutinhos para vocês realizarem essa atividade.
Olha só, eu sei que 2 minutos nem sempre é um tempo bom para que você faça essa organização, né? Vocês sabem que esse exercício é um exercício de reflexão, porque quando a gente conhece as nossas potencialidades e as nossas fraquezas, nos ajuda a melhorar. Então, se você já tem consciência em quais são as suas dificuldades, fica mais fácil de você ter um plano de ação para melhorar essa dificuldade e torná-la em uma facilidade. Aqui eu coloquei alguns exemplos que os professores colocaram dos alunos. Então, a Proeliana falou que um dos alunos falou que tem dificuldade em se organizar, mas tem facilidade em aprender. Aí, lá embaixo, a Pro Andrea falou que um dos alunos tem facilidade em organizar o material e tem dificuldade em relação aos horários de estudos. E aí, lá embaixo, a professora Juliana falou que um dos alunos falou que a maior dificuldade é a matemática. Olha só a situação. Então, é ruim? Ai, professor, é ruim ter dificuldades? Lógico que não. O bacana é sempre vocês saberem quais são as suas dificuldades. Você colocar mesmo no papel e ir fazendo um plano de ação para você conseguir sanar essas dificuldades. Então, conhecer sempre vai ser a melhor forma de você conseguir modificar, conseguir melhorar essa situação. Certo? Então, agora a gente vai para a segunda atividade, que também tem a ver com essa reflexão. Então, tá aí, olhem só. Atividade 2 na tela para vocês. Qual é a sua rotina de estudos? Então, nós falamos sempre sobre ter uma rotina de estudos. Então, você deve registrar qual é a sua rotina de estudos desta semana, qual foi da semana passada. Você fala, ai, professora, eu não tenho muito bem uma rotina. Então, tenta registrar como está sendo essa semana. Então, você vai colocar aí o que você faz, o horário que você acorda, qual o horário que você tira realmente para estudar? Se você estuda só junto com o centro de mídias ou só junto com o pessoal da sua escola, você vai tentar se organizar aí, certo? Então, eu vou pedir para você tirar um print dessa rotina de estudos que está lá na página 235. Quem tem o caderno do aluno não tem necessidade nenhuma, tá? De tirar print, pode fazer direto no caderno do aluno. Quem não tem, vai tirar o print, combinado? E vai realizar, pós-aula, essa reflexão sobre a sua rotina de estudos. Combinado? Muito bem. Então, agora a gente já vai para a nossa próxima atividade, que também tem a ver com essa reflexão sobre nossos pontos fortes, sobre as nossas fragilidades, sobre aquilo que a gente precisa melhorar. Então, olha só. O que vocês vão fazer? Olhem só na tela. Atividade 3, caça-palavras. Esse caça-palavras também está no caderno do aluno, mas quem não tiver, faz aqui com a gente, combinado? Então, tá assim. Veja quantas palavras você consegue localizar e depois você vai compartilhar no seu chat, no chat da sala, quantas palavras você localizou, combinado? E aí os professores vão colocar para mim quem foi o vencedor do chatinho. Pode ser, então, por exemplo, professora, a aluna Juliana achou 10 palavras. Aí você coloca lá que ela foi a vencedora do seu chatinho. E aí vocês vão compartilhando comigo quantas palavras os seus alunos acharem e o nome do aluno para a gente parabenizar aqui ao vivo, combinado? Para essa atividade, eu vou deixar 3 minutinhos. Eu sei que às vezes não é muito fácil, mas você tenta copiar as palavras que você achar, se você não tiver o caderno do aluno nas suas mãos, combinado? Então, agora na tela, 3 minutinhos e vamos ver quantas palavras vocês conseguem achar aí no nosso caça-palavras.
Olha só, então vou compartilhar aqui o que os professores colocaram. Eu sei que, né, o tempo é pequeno, né? Quem está com o caderno da aluna é um pouco mais fácil. Mas olha só, eu acho que a gente tem uma vencedora aqui, hein? A aluna da professora Evelyn, desculpa, da professora Evelyn. A Yasmin achou 11 palavras. Olha só, Yasmin, parabéns. E nós temos aqui a professora... Olha, tem palmas, que bacana. A aluna da professora Maria achou língua portuguesa, tecnologia, projeto de vida. Da professora Márcia, projeto de vida, ciências. E olha só o que eu achei. Também não achei muito, não. Olha só. Eu achei inglês, educação física, história, ciências, projeto de vida. Mas olha, nós temos então aí todos, vocês perceberam, não é? O que tem em comum essas palavras? Todas essas palavras estão relacionadas a componentes curriculares de vocês. Então, o que vocês vão fazer agora? Então, só foi uma brincadeirinha mesmo para vocês colocarem aí né, a mente para funcionar. Então, o que vocês vão fazer agora? Na próxima atividade, no próximo slide. Então, agora, você vai pintar de verde, olhem aí, todas as disciplinas que você avalia que tem maior facilidade. Todas as disciplinas que você é muito bom, que você não tem dificuldade. E você vai pintar de amarelo todas as disciplinas que você precisa melhorar seu desempenho. Combinado? Então, vocês terão, então, agora 1 minutinho para isso. Combinado? 1 minutinho para vocês pintarem de verde as disciplinas que você tem facilidade e amarelas que você tem dificuldade. 1 minutinho para vocês realizarem. Olha só, então, mais uma vez, esse exercício vai ajudar a você se organizar em relação às que você tem dificuldade, para você se focar mais. Então, olhem só no nosso próximo slide, o que vocês devem fazer depois que você já sabe quais são as disciplinas que você tem dificuldade. Então, na primeira pergunta, você terá que estudar esses componentes, você vai ter que registrar aí o seguinte. Então, primeiro, estudar esses componentes curriculares faz parte das suas atividades diárias. Então, você vai pegar a sua rotina novamente e vai ver qual que é o tempo que você tem destinado a essas disciplinas que você tem dificuldade. Aí lá, o exercício 2. Você costuma dedicar quanto tempo para os estudos desse componente? De novo, você vai olhar lá a sua rotina e vai ver aonde você pode encaixar um tempinho a mais para estudar esses componentes. E 3. Seus cadernos, livros e outros materiais geralmente estão em ordem quando você vai estudar? Então, foi o que a gente comentou no início, não é? Então, para você treinar a sua assertividade, eu vou falar para vocês continuarem esse assunto após a aula, com os professores de projeto de vida. Treinem a assertividade de vocês, porque um vai ajudando o outro, dando dicas de como um pode... olha, eu não tenho dificuldade em matemática. Você tem dificuldade em português. Então, a gente vai trocar e nós vamos aprender juntos. Então, você vai usar a sua competência socioemocional, organização, imaginação criativa e assertividade na hora de um ajudar o outro com os pontos fracos e com os pontos fortes. Então, procurem aí entre a turma de vocês, aquele que tem uma facilidade a qual é a sua dificuldade, aquele que sabe uma matéria que você não sabe, e vocês vão ter que se relacionar, trocar informações e fazer uma dupla de estudos. Combinado? Então, esse é o desafio da semana. Realizar duplas de estudo
cruzando aí essas informações, combinado? Quem tem facilidade, quem tem dificuldade, para que assim vocês consigam ter um melhor desempenho. Gente, a aula já terminou, mas eu vou pedir para vocês nos avaliar, nos dar o feedback, porque através disso a gente vai melhorar nossas aulas. Muito obrigada, tenham um excelente dia, porque eu tenho certeza que com essas dicas vocês vão conseguir todo mundo tirar 10 aí no final do ano, combinado? Um grande beijo e até a próxima aula.